remoção de identidade, detachamento de identidade, a natureza e a remoção das forças umbralinas, forças escuras e espíritos, as forças obscuras. Sob o véu dessa realidade existem seres semelhantes a nós mesmo. Eu não diria que é bem semelhante. Eles vêm do buraco negro, né? Lá do fundo do poço. Mas um nível diferente de consciência e existência. Diria que eles são sombras, mas que eles tomam a forma que querem, fazendo mímicas, imitando as pessoas, mas em nível diferente de consciência e existência. Nós chamaremos de seres de entidades. Nós também somos uma entidade. Bem, essas entidades são cruzamentos entre entidades de nível inferior, baseadas no medo, e entidades de nível superior, baseadas no amor. À medida que os seres humanos passam pela vida da Terra, muitas pessoas desenvolvem auras enfraquecidas do campo energético e uma perda de poder pessoal através dos traumas. Quer dizer, as pessoas obtêm furos na aura por causa dos traumas, dos problemas que passamos aqui, porque viver aqui não é fácil, o que faz com que as pessoas se tornem energeticamente vulneráveis a seres inferiores como espíritos. Eles já fazem isso a propósito, porque ao fazerem isso eles sabem que as pessoas vão surtar, e ao surtarem a gente abre espaço para eles, abre brechas. Energeticamente vulneráveis a seres inferiores como espíritos e forças obscuras. Uma vez dentro do campo de energia de uma pessoa, essas entidades de nível inferior são capazes de influenciar e afetar as emoções, pensamentos, crenças, ações, hábitos e níveis de energia das pessoas às quais estão ligadas. Com base na minha experiência, ele está falando da experiência dele, fala que tem nos Estados Unidos, mas não é só os Estados Unidos, é o mundo inteiro. 75 a 80% da população tem entidades espirituais, fantasmas, almas humanas ligadas a eles. As almas humanas aqui é uma forma horrenda de citar, porque de debater, porque quando a gente morre, a gente não pode ficar aqui, entende? É contra a lei da gravidade. O que fica aqui é outra parte mais densa, mais escura nossa. Porque o ser humano é uma faceta de várias composições, entende? Existem várias facetas, várias camadas de aspectos. Então, o que fica para trás após o desencarne do corpo não é a alma total, não é nós. Porque se a gente for perguntar a uma pessoa que morre se ele é aquele fulano, o senhor José, Dona Maria, eles vão ficar calados, nem vão poder responder, porque eles não sabem, eles estão fora de si e eles não estão completos. Eles já perderam a identidade deles, ok? E eles nem sabem quem eles são e para onde eles vão. Aquilo é apenas uma parte nossa, uma fragmentação, entende? Do espírito em todo, como todo. 50% da população tem forças obscuras do T e ou ET sombrios ligados a eles. 85% a 90% da população tem alguma forma de identidade ligada à sua casa terra. E a segunda coisa, porque fora da lei da gravidade, depois do desencarne, para ficar aqui vai ser muito difícil, porque a gravidade vai puxar, vai repelir, porque aquela composição do corpo etérico não tem o que gruda.
essa matéria aqui, que tem essa plasma, já é o corpo físico. Sem o corpo físico não há possibilidade de se manter aqui por muito tempo. É como uma bateria bem fraquinha, de apenas, eu diria que 0,1, 0,2% de energia, que está quase se dissipando. Entende? Para isso, eles vão ter que roubar mais energia para poder se plasmar e se materializar. E ele não é, eu ressalto novamente, que aquela alma não é a pessoa que foi embora. A pessoa que foi embora já foi, bye bye. A consciência dela se junta com o todo. O que fica para trás são partes insignificantes, ok? Lembre-se disso todas as vezes que pensar que aquilo é um fantasma, isso tudo é ignorância. Por isso que algumas crenças que dizem, ressaltam que não existe fantasma, porque na verdade realmente não, quase que não existe, ok? Quase. Então, as forças obscuras e entidades escuras. As forças das trevas são uma coleção de seres baseados na energia escura, não humana, medo e negatividade, que são enviadas a este planeta com a intenção de criar medo, dor e miséria. Só assim, a propósito, a gente vai o quê? Abrir espaço para eles, vai rachar a nossa aura e criar brechas para eles se infiltrarem. Então, é através da dor, da miséria, do trauma que eles conseguem, entende? Que eles conseguem esse propósito, esse objetivo. Capacitar a energia escura na Terra e roubar o poder, energia e luz dos seres humanos. Forças das trevas existem desde o começo dos tempos. O objetivo principal das forças das trevas é enfraquecer as pessoas através da implantação de crenças e ideias baseadas no medo, intensificando todos os pensamentos e emoções negativos e roubando a energia da força vital. As forças das trevas atacam através do medo, estilo de vida, como você vive a sua vida, onde você frequenta, né, bares, as ruas à noite, tomam álcool, drogas, sexo banal, sexo casual, tudo isto são casados porque você já tem um atachamento muito grave em você, ou eles causam, em primeiro lugar, eles se atracaram a vocês, se juntaram a vocês, ficaram atracados em vocês e causam vocês a fazer isso, a sair da linha e viver de modo imoral. Estilo de vidas não saudáveis e crenças negativas, negras, emoções e pensamentos das pessoas que elas possuem, né? Quem elas possuem fica com esse tipo de pensamento. O tipo de entidade da força das trevas que existe, os seres de energia escura não humanas. D são as entidades de forças negras mais comuns. ETs escuros e reptilianos greys, entidades escuras de nível mais alto, que são alienígenas baseadas em ET. Anjos caídos, seres angelicais escuros, que são na maioria das vezes raros. Entidades espirituais negativas, espíritos, almas obscuras ou negativas que trabalham com as forças das trevas. Pode ser os arcontes, espírito, entidade espírita, fantasma, fragmentos de almas. Entidades espirituais, fantasmas, potengastos, são almas humanas e fragmentos de alma. Lembre, são fragmentos, ok? Não são a soma total da pessoa. Que na hora da morte não escolheram cruzar para o próximo mundo, o outro lado, porque não optaram por atravessar. Não tem como não atravessar, meu senhor. Morreu, vai embora para a fonte. O que fica para trás são os fragmentos densos, escuros, obscuros, porque não optaram atravessar para o outro lado, que ficou preso na terra
como que almas inteiras, parte de almas, essas almas terrestres, fragmentos de alma anexos ao campo de energia aura de seres humanos para manter algum tipo de controle e poder sobre os seres humanos. Então esses são os vampiros, para viver através de seres humanos e viver da força vital da energia dos seres humanos. Espírito optar por não atravessar por outro lado, várias razões, tais como confusão, escolha do desconhecido, o que é do outro lado, negócios não terminados ainda, negócios não findados, vingança, medo baseado em religiosas e crenças, medo de ser enviado para o inferno julgados, apego excessivo ao seu corpo físico ou ao reino físico, a incapacidade de abandonar a si mesmo ou a este mundo, ou para vigiar famílias, amigos. Eu não acredito nisso aí. Como é que pode? Se eles não têm a consciência de quem são, quem vai vigiar amigos e família? Como espírito e forças escuras conexão às pessoas. Forças das trevas e espíritos se ligam às pessoas através de cortes, buracos e distorções no campo da energia da aura. Além do mais, os fantasmas eles têm 40 dias aqui na Terra. Eles são dados prazo de 40 dias. Depois desses 40 dias, todos os plasmas são totalmente, como se diz, desprendidos do corpo que já está lá no chão todo putrificado. Forças das trevas e espíritos se ligam às pessoas através de... Eles estão entrando aqui no meu pé, mas eu não tenho medo. Mas dói. Droga. Mas eu não tenho medo. Eles entram nos pés. Dentro são como parasitas. Eu não tenho medo mesmo. Forças das trevas e espíritos se ligam às pessoas através de cortes, buracos e distorções no campo da energia da aura. Então, quando você tem cortes, distorções no campo da energia, o campo da energia é uma camada externa de energia que emana de cada pessoa, como uma bolha, como aquela bolha também que a gente tem lá no útero da mamãe, entende? Para nos proteger, aquela bolsa de água para proteger o embrião. Cortes e buracos, abertura de energia que se desenvolvem no campo de energia a partir de emoções fracas e uma perda de poder pessoal. Cortes e buracos que se desenvolvem no campo de energia podem ser temporários ou permanentes. Cortes temporários e buracos no campo de energia são causados por medo, raiva e todas as emoções relacionadas ao medo, usando drogas e ou álcool. Então causa uma brecha temporária e uma perda de poder pessoal. Quando a gente está à mercê da outra pessoa e a gente dá o nosso poder a outra pessoa e tem medo dela. Poder pessoal é perdido do uso de drogas, álcool, medo, raiva, dando parte do seu poder para outras pessoas e para autoridades também, perda de experiências traumáticas. Cortes permanentes e buracos no campo de energia são causadas por uma perda de poder pessoal e um nível mais profundo, envolvendo a perda da alma, a fragmentação da alma. Então, é mais ou menos como isso aqui. O desenho não está lá muito bom, mas porque esse mouse treme um pouco. Então, as energias, quando aqui é o seu campo magnético, te protegendo, como nós somos protegidos lá dentro do útero, ok? Então, o que acontece quando você tem medo, passa por traumas, abre-se brechas aqui, ok? Então, você está vendo que aqui está fragmentado, está cheio de danos e buracos causados por... É como uma fundação, uma estrutura que, ao passar do tempo, ela fica toda danificada, com rachaduras, entende? Ou com indentação nas paredes,
Mesma coisa acontece com o nosso campo áurico, nosso campo energético. Então, o que vai acontecer? Quando você dá brecha, quer dizer, eu não culpo as pessoas porque realmente é muito difícil de viver aqui, entende? É um lugar super pesado, então eles já fazem isso a propósito para você abrir brecha e eles invadirem e filtrarem e começar a sugar. Então eles atacham-se em você, entende? Na mente e no corpo físico. Aí você pega câncer, todo tipo de doenças ou doenças mentais, psiquiátricas, psicomatosas, ok? Então, vamos começar. Por que os espíritos das forças escuras se ligam às pessoas? Espíritos e entidades obscuras se ligam às pessoas por diferentes razões. Espíritos, fantasmas, almas humanas se ligam às pessoas porque eles dão um corpo humano para ocupar. Não é todas as almas humanas, cara, tá errado. Uma energia ou uma alma, força vital para se alimentar e uma maneira de viver através de outra pessoa. Forças escuras de entidades negativas se ligam às pessoas por razões quase inteiramente diferentes. Forças das trevas fazem parte de uma guerra energética ou batalha espiritual, se você entender, na Terra. Seu objetivo é se ligar às pessoas. Eles são seres que tiram seu poder de roubar o poder de outros seres. As forças das trevas são atraídas por todos os seres vivos, alguns dos quais podem ser chamadas de ameaças. Então, enquanto que uma parte dos desencarnados entra para sugar, porque eles precisam se plasmar, as outras vêm para te infernizar a vida, entende? Para te infernizar mesmo, para colocar num poço. Seu objetivo é se ligar às pessoas. Eles são seres que teriam seu poder de roubar o poder de outros seres. As forças das trevas são atraídas por todos os seres vivos, alguns dos quais podem ser chamados de ameaças e outros que são simplesmente um reflexo deles mesmos. Quer dizer, eles andam no mesmo tipo de ondas, de medidas de ondas que essas entidades do mal, ok? Quando sua moral, você está muito baixo, você está se abaixando a eles, seu nível está do mesmo que eles, então eles vêm e apoderam-se de você. Entidades obscuras são mais atraídas por aqueles que ressoam em sua frequência ou nível. Seu próprio lado negro é a porta para os demônios e as forças das trevas. Nosso lado negro não é bem assim. Esse cara está muito equivocado. Ainda bem que eu sei um pouco. O que acontece é que o lado negro já foi criado por essas entidades. Os mesmos que nos sugam são os mesmos que criaram essa possibilidade. Eu vou explicar por quê. Primeiro, o nosso cérebro é um cérebro do complexo AR. O que é o complexo AR? O complexo AR, é um complexo, não é do rhesus, do primata rhesus, e sim é do complexo reptiliano, que pensa com do lado esquerdo, ok? Que é o lado racional. E também o lado negro também. Esse é o primeiro fato. Segundo, é que essas mesmas entidades, principalmente os arcontes, eles criam para a gente um cronograma ou uma configuração. Por isso que eles estão lá no úteros com a gente, até a gente nascer, esses podridão aí.
Então o que acontece? Quando uma pessoa nasce, eles têm uma impressão digital. Essa impressão digital, que é o blueprint, que são o seu blueprint, não é nada mais, nada menos que uma configuração astral, que é chamada também de mapa astral na astrologia. Nós temos o que? Nós temos os planetas que nos influenciam, tem as luas que podem nos influenciar se deixarmos, claro, porque ultimamente nós temos nossa consciência divina, e se a gente deixar isso trabalhar mais aflorada do que o nosso lado negro, a gente vai vencer. E, bem, aí a gente tem a lua negra, a lua branca, né? A lua negra é o lado negro das pessoas, que também relacionada a Lelito, a Pombagira, ou a Kali lá do Veda, essa que é uma diaba, uma demonice, né? Demônio, uma DDD. Então, o que acontece? Eles nos dão todas essas configurações, mapa astral, e por aí a gente pode ver nossas influências, que são do mal ou do bem, quando é que a gente vai ser atacado por esses planetas aqui, e como a gente vai como a gente vai lidar com tudo isso, um lado assim energético, como iremos combater todas essas influências, entende? Eles nos dão tudo isso, mas ultimamente é a tua consciência que vai decidir tudo, e tem que ser uma pessoa muito sábia, muito forte para combater o mal que é nos dado. Então esse lado negro aqui já foi nos dado a propósito, não é bem o ser humano culpado. Ele tem pelo menos 15%, eu diria assim, de culpa, mas o resto não são deles, são dos arcontes, são dessas forças do mal aqui, escuras aqui. Não tem nada a ver com as pessoas, apesar que elas podem usar apenas de sua percentagem, grande percentagem de consciência, e não sucumbir às poucas percentagens que seria sua culpa, se elas decidirem sucumbir ao erro e ao mal, ok? Então seu lado negro aqui foram criados a propósito, não tem nada a ver com a gente muito, porque a gente não pode sentir tudo isso. Então é a porta para os D e as forças das trevas. Qual é o seu lado negro ou sombra? Seu lado escuro ou sombra são partes de seu eu que não são curadas, não amadas, desprotegidas e temidas. Mentira, 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 mentira. Eu aposto que esse cara, ele trabalha para essas forças. Por isso que toma cuidado, o que parece ser, às vezes não é. Cuidado, cuidado com as coisas que passadas por aqui. Não amadas, desprotegidas e temidas. Eu também, depois que eu deixei minha mãe, eu não fui amada, fiquei desprotegida e temida, e daí? Mas eu não me sucumbi ao mal. Seu lado escuro é tudo sobre você que alimenta, apoia o eu inferior, o seu inferior. Parte de você mesmo que eu mantenho alinhado com a frequência sombria. O seu lado negro é parte de você que você se recusou a trazer para a luz. Eles são, e é o que? Verdade. Mas como eu falei, eles têm apenas 15% de culpa, ok? E eles têm muita potencialidade imensa de se protegerem contra o mal. Eles são, portanto, escuros. O que é escuro? O oposto do amor. Não. A escuridão é o oposto da claridade. O que é a claridade? A claridade é a informação. O que é informação? A informação é dentro de si formar. Ok? São introspectiva. Dentro de si, formem-se. Informação. Okay. O que é escuro? O oposto do amor. Não nada a ver, amor, cara. Amor vem depois.
Para ter amor tem que ter informação. Se você não tem informação, você não tem amor. Porque você é ignorante. Simples assim. Por isso que as pessoas cometem crimes. Tudo que você pensa, como se sente, como vê a vida, como interage com os outros, sua saúde espiritual, energética, são crenças e programação interna. E do mapa astral interna, aqui programação interna, quer dizer, a configuração. Seus hábitos de vida e personalidade podem ser chamados de parte do seu lado sombrio. Disse são influências, cara, são influências. Porque a pessoa também se deixaram se levar, ok? Mas não as culpe totalmente. Quanto maior seu lado negro, quanto mais parte de vocês estão no escuro, mais de entidade obscura e espírito tem algo para se alimentar dentro de você. Tudo isso por causa da ignorância, né? Mas este vídeo está aqui para abrir a mente de quem quer ser aberta, ok? Perda de alma e recuperação da alma. A perda de alma ou a fragmentação da alma é a perda do poder pessoal de algumas experiências traumáticas que criam uma separação da alma, energia da aura de uma pessoa. Tem todos os obstáculos e sofrimento. Causa tudo isso. Todos os seres humanos têm uma alma que é a força da vida, energia. Poder pessoal é a essência espiritual de um ser humano. Como um humano passa por sua vida na Terra, ele pode perder parte de sua alma, quer dizer, ela fica fragmentada, cheia de feridas. Não é só o coração, não é só o coração partido, mas a alma partida, devido aos traumas da vida física. E não é para menos, não é para menos. Ao contrário da crença popular, a alma é na verdade composta de muitas partes ou layers. Layers quer dizer camadas. Elas têm pirâmides de camadas, ok? Peças, fragmentos e personalidades que podem se tornar fragmentadas a partir do aspecto todo da alma. Então, o que acontece também é quando a pessoa traz de outras vidas ferimentos, mágoas, que não é por menos, eu não as culpo, coitados, não a culpo ninguém, eu não culpo, eu digo coitado porque eu sou salva, eu digo porque eu sou salva, porque eu sou uma pessoa muito inteligente, muito forte, já passei por muito mesmo no lugar desde jovem, desde de adolescente, quando eu perdi minha mãe, eu estive sempre quase que sozinha, lutando contra várias pessoas que são ignorantes, estúpidas, não sabem de nada, entende? Sobre o que eu sei. E eu dou graças aos meus, ao universo, a tudo que é divino, ao meu ser divino, que eu sei o que eu sei e eu posso compartilhar, né? Compartilhar o que eu sei para com as pessoas. Eu sou muito sortuda nesse aspecto, porque eu posso finalmente compartilhar, não que eu seja santa. Tem muitos idiotas por aí que vêm me dizendo, você fala tão bonito, mas você às vezes é raivosa, você vem e briga com as pessoas aqui, com ele, né? Porque ele não vale, as pessoas também não é fluxicheire não, é logo de escorpião, sagitário e outro. Então, vem brigar comigo, e eu também não sou de ferro, entende? Então eu falo o que eu gosto de falar, eu sou muito expressiva e espontânea, mas isso não quer dizer que eu sou uma pessoa mal na realidade. Sou uma ótima pessoa e eu sei quem eu sou. Sou uma pessoa de vibração muito clara, entende? Eu adoro tudo que é de bom e bondade na realidade, como várias pessoas aqui também, várias pessoas também adoram bondade, entende? Não sou apenas eu, mas infelizmente tem algumas porcentagens que estão totalmente imersas no escuro. E esses vídeos aqui são para ajudar as pessoas. Não existe vínculo com religiões, eu não quero usar religiões aqui. Isso é um arbítrio livre, é um estudo assim universal para todos, independente de religiões, de crenças, não importa. Qualquer um é bem-vindo a tentar assimilar e assistir esses vídeos,
e com os conhecimentos que eu passo por aqui, que eu passo de coração e alma para quem quer que queira aprender um pouco sobre metafísica, que é o meu ramo de conhecimentos, ok? Então, como o humano passa por sua vida na Terra, ele pode perder parte de sua alma devido aos traumas da vida física, ao contrário da crença popular. A alma, na verdade, é composta. Então, a alma é composta de várias partes ou camadas. Fragmentos. Então, esses fragmentos de personalidade vêm de outras vidas passadas que as pessoas agregam. Elas agregam porque elas não podem em uma só vida resolver todos esses problemas. Então elas ficam a trazer para novas vidas. Elas trazem bagagem, entende? Porque é muito difícil. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu tenho pena das pessoas. Eu quero apenas ajudá-las a ser forte, a não chorar, a não se lastimar, para serem fortes e tentar se libertar das camadas e das forças que as aprisionam aqui. Pode se tornar fragmentar mais aspecto da maneira que nossas mentes lidam a alma com dor e trauma e criam uma separação da dor. Então, o que acontece? Quando a gente está com traumas, sofrimento, dores emocionais, que é o pior de todas, uma parte da nossa alma voa literalmente, e muitas vezes vão parar no umbral, para dizer a verdade, vão parar no umbral, e ela fica perdida por lá, porque primeiro, ou ela quer salvar a vida humana, só assim a gente cria uma fantasia e se despreende dessa dor, ou ela vai para a hipersfera, que é o central entre o firmamento e a terra interior, ou algumas até caem no umbral. Eu já fui para umbral 1 ano, 2 anos atrás, e eu tinha remorso, eu queria chorar, não por mim, mas pelas pessoas que estavam lá. Tinha muita ventania, lixos, parecia uma favela. E existia um rapaz lá que já me conhecia há muito tempo, ele estava lá. E eu chorava pelas pessoas lá que eu queria ajudar. E não sabia como. E eu também sentia frio lá, porque a ventania estava muito forte. Mas tinha um rapaz lá, e um rapaz brasileiro, ele queria me ajudar. Ele estava lá comigo, ele me deu força. E eu acho que foi num momento difícil da minha vida que a minha alma se desprendeu, foi para lá. E esse rapaz, ele me deu força lá no umbral. A maneira que nossas mentes lidam a alma com dor e trauma é criar uma separação da dor, entende? E trauma. Se temos uma experiência traumática que é demais para nossa psychic, né? Nossa psicologia para lidar com ela, uma parte da nossa consciência e energia da alma se divide, separa do corpo físico a fim de nos proteger. Essas partes separadas de consciência da alma e energia em seguida entram em uma realidade separada ou dimensão, que é referida como realidade não ordinária pelos chamam ou hiposfera e outros curandeiros. Tão logo uma pessoa tenha uma parte de sua alma separada delas, ela é imediatamente definida como um buraco dentro do campo de energia. Tem buracos, brechas. Esses buracos que são criados são chamados permanentes, porque eles não fecham, eles permanecem abertos até que a parte da alma que foi separada seja trazida de volta. E é muito difícil, vou dizer. Às vezes precisa de várias negociações lá.
Porque uma vez que uma parte da nossa alma é sequestrada lá, é muito difícil dela voltar, porque eles lá prendem-nas. A perda da alma é a principal razão pela qual a maioria das pessoas recebe apegos espirituais e surtam, né? Ficam berserk. Berserk quer dizer surtar e vão para o lado do crime e aí às vezes também suicídios. A maioria dos humanos nesse planeta, 95% terá algum tipo de perda grave da alma nesta vida, a menos que consigam viver a vida inteira sem qualquer forma de trauma emocional, que é impossível, porque estamos num lugar de hard knocks, de pancadas fortes, de traumas mental, espiritual, físico. Agora, todas as pessoas lidam com o trauma de maneira diferente. Então, o trauma de uma pessoa que faz com que uma parte da alma saia pode não acontecer com a outra pessoa que lida com de maneira diferente, né? Eles saem melhor. Diferentes pessoas lidam com sofrimentos diferentes, com traumas diferentemente. Mas o que acontece? Essas pessoas que saem melhor, o que acontece é que eles vão te dar no teu kart, no teu mapa astral, que é Saturno. Saturno é o planeta de lições duras. Saturno é o lugar do D. Nossa, são 4h47. Eu vi um ronco agora como um dinossauro. Então, o que acontece? Saturno é o planeta satânico, Satânia, ok? É regido pelo signo de Capricórnio. Não que os capricornianos sejam malignos, não, nada a ver, mas pertencia a Satânia, perto do Alphas Draconis. E aquele planeta lá é um planeta de lição. Eles nos dão lição fortíssima, provas, ok? Provações. Então, o que acontece é que quando a gente passa um teste que nos é dado, eles vão inventar outros ainda mais duros para você passar por essa provação. Você passa uma doença ou uma morte do ente querido, tá tudo bem, você passa com cores brilhantes, né? Com nota máxima. Eles vão lá e te dão outro tipo de obstáculo. Você perde a casa, você tem uma doença incurável, entende? Então é assim, eles são realmente malignos, eles são sadistas, eles são carrascos, entende? Mas geralmente o humano comum nesse planeta, que a maioria das pessoas experimentará mais do que provavelmente a perda da alma nessa vida, ou a perda múltipla da alma. Pois é, eu acho que eu já tenho só um pouquinho, mas a minha alma tá cheia de buraco, meu coração também, mas tudo bem, eu sei como manejar, eu sei como lidar com tudo isso. Eu sou forte como pedra, como chumbo, criando assim uma abertura para uma entidade se ligar. Perda da alma é uma forma permanente de energia, e a doença espiritual que vai curar a si mesma se você não tomar algum tipo de ação para curá-la. A recuperação de almas é um antigo método de cura de energia e alma que irá restaurar o poder pessoal perdido, as partes da alma, e veja todos os buracos ou abertura permanente dentro do campo de energia. Eu tenho sites aqui que ajudam em quebrar contratos, em revigorar a tua alma, tirar entidades. Eu tenho passado por todos esses tratamentos, mas agora estou muito melhor. É a forma mais importante de cura na Terra, ao lado da remoção da entidade.
Nas culturas tribais, a perda da alma era vista como a principal causa da doença espiritual e a recuperação da alma era geralmente feita em poucos dias após a perda da alma. Os xamanes faziam isso. Em nossa cultura moderna, somos na maior parte ignorantes, materialistas, só pensa na matriz, só pensa no corpo, e coisas banais, coisas carnais, de como a alma funciona em relação ao trauma, e a maioria das pessoas passa a vida inteira sem grandes fragmentos da energia, poder e alma. Pois é. Por isso que eles andam como zumbis. A recuperação da alma não remove a força das trevas, os apegos espirituais, os encostos. Apenas cria uma barreira em torno do campo de energia que zela e protege o campo de energia dos novos espíritos, para que assim novos espíritos não entrem, não adentrem no seu campo energético, ok? E entidades que entram nele, só assim eles selam, só assim as entidades não entram, eles criam uma barreira, eles criam outra barreira aqui, nesses fragmentos, nesses brechas, só assim outros espíritos não irão adentrar, mas o que já está aqui fica difícil de sair, ok? Então faz uma recuperação da alma para vocês, é uma falsa crença aqui. Se uma entidade está ligada a uma pessoa e ela não é removida, a recuperação da alma não remove a força das trevas, e os apegos espirituais apenas criam uma barreira em torno do campo de energia, que sela e protege o campo de energia dos novos espíritos e entidades que entram nele. Se uma entidade está ligada a uma pessoa e ela não é removida, o que acontece muito com entidades obscuras na cura xamânica, a recuperação da alma só preencherá o campo de energia em torno dessa entidade, ok? É uma falsa crença de que só porque alguém faz uma recuperação de alma para você, automaticamente todas as entidades de você são removidas, e não são, a fim de abrir espaço para a parte da alma. Muitas entidades estão em uma dimensão separada, além da percepção do curador, e elas se esconderão e não interferirão na recuperação da alma. Só porque alguém está completo, assim, curado, tem todas as partes necessárias da alma que eles podem manipular no momento, isso não significa que eles são imunes à posse. Ninguém está imune. Nem como é que se diz, os pais de santos, nem os curandeiros xamânicos, nem os como se diz aquele povo lá, os padres, os pastores, que se dizem estar ungidos, nem os imãs, nem os rabis, ninguém está imune à possessão, porque eu sempre penso, se essas entidades realmente querem nos afetar, eles vêm e nos afetam. Nós somos tão frágeis assim, nosso corpo, pelo menos, são frágeis, eles vêm e nos afetam, e fica por isso mesmo, entende? Mas você tem que lutar você mesmo. Você tem que ser, primeiramente, sábio, segundo, inteligente, e terceiro, forte. Significa apenas que eles são saudáveis energeticamente e há menos chance de uma nova entidade se ligar a eles. Mas novas portas sempre podem ser criadas, não importa o quão curado e ungido você seja, ok? O trabalho da recuperação da alma é sempre feito com libertação espiritual, exorcismo. Você pode ter uma recuperação de alma sem uma limpeza de entidade, mas se você estiver faltando fragmentos de alma, não poderá ter uma entidade removida sem uma recuperação de alma. Primeiro tem que recuperar a alma antes de remover entidades. A recuperação da alma é geralmente feita por um curandeiro xamânico treinado no trabalho de recuperação da alma. Não é algo que você geralmente faz por si mesmo. É possível trazer de volta algumas partes de sua própria alma
mas não é realmente o jeito certo de fazer isso. Ai, 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 é muito difícil, viu? E isso vai implicar até a vida após a morte, sabia? As coisas mais comuns de perda da alma são dor prolongada, abuso físico, sexual, emocional como criança, adulto, doenças crônicas, dominação por outras pessoas, pessoas que te dominam, te abusam, permitir que sua alma seja roubada ou tomada por outras pessoas, ou atualmente também outras entidades obscuras, ser negligenciado, abusada ou não amada quando criança, viagem negativa ou poderosa, ah, relacionamentos abusivos, abuso de substância e outros vícios, não sendo fiel a si mesma, renegando ou desautorizando parte de si mesma, sendo maltratado, abusado na vida, situações sociais, as pessoas da sociedade que te abusa, te humilha, dando seu poder a outra pessoa, abrigando ressentimento ou dor não resolvida, morte de uma criança, pai ou amigo próximo, perda de um marido, esposa, o próximo amante ou amante, acidentes ou experiências traumáticas gravemente físicas, tais como levar um tiro ou esfaquear, estar em um acidente de carro, qualquer outro tipo de trauma físico grave, aparecimento repetindo de uma doença debilitante, algumas cirurgias e operações, relacionamentos codependentes, onde inconscientemente uma parte da alma de uma pessoa é dada a outra, quando você se dá a sua alma e mente para outra pessoa, que é uma coisa ridícula e faz muito mal a uma pessoa, como é um pai e filho, relacionamento íntimo e condições físicas, psicológicas chocantes ou extremamente estressantes ou eventos, por exemplo, testemunhar um assassinato, servir em uma guerra, passar por terapia química, radiação, estar em um desastre natural, um incêndio, furacão, terremoto, tornado. Por isso que muitas pessoas vão se psiquiatrista ou psicólogo. Muitas vezes também nem adianta. Então essas seriam as causas mais comuns de perda de alma. Quem faz isso são as forças obscuras. Eles fazem isso tudo para lascar com as pessoas aqui, para mesmo, lascar mesmo com as pessoas. Os efeitos dos demônios, forças escuras e entidades espíritas. A principal maneira pela qual demônios e espíritos trabalham é absorvendo grandes quantidades de energia, força vital das pessoas às quais eles se apegaram, intensificando, manipulando e criando emoções, pensamentos e crenças sombrias e baseadas no medo. Eles são em essência energia escura, portanto, eles influenciam você com sua energia e consciência, como para torná-lo mais parecido com eles mesmos. Eles adicionam energia, ou eles tiram, eles mudam eles tiram a tua identidade e você fica com a identidade deles. Por isso que quando você está possesso, você fica irreconhecível pela sua família, você não conhece ninguém. Para você, só você existe. Porque o seu eu já se foi, você deu para outra entidade. E é muito importante se resguardar. Eles adicionam energias da sua dor e emoções negativas. Qualquer crença, emoções e pensamento negativo que você tenha são intensificados por 1000 com forças obscuras. Então, quando você está com forças, com encosto, o apego, isso que acontece é que todas essas emoções vão intensificar. Por isso que eles dizem, essa pessoa está com 1000 demônios, entende? Eles também influenciam e intensificam escolhas, hábitos e estilos da vida não saudáveis, como fumar, drogas, álcool, abuso sexual. A maioria das forças das trevas, demônios, espíritos que as pessoas pegam de outras pessoas, eles pulam de pessoas que têm muita representatividade ligada a elas, e elas pulam em novas pessoas que são claras ou limpas, mas que criaram uma abertura ou uma porta para elas. Pessoas que têm sua aura
com brechas. Quando forças negras e de espírito se ligam a nova pessoa, começa o processo de doença energética que se manifesta em problemas emocionais, mentais, energéticos, às vezes físicos. Claro que vai ter físico, porque já está, eles penetram dentro do físico, que? Então, quando você sai por aí, pessoas, eu já vejo tanta pessoa mora aqui na área, eu vejo tanto idiota processado nas ruas, nos transportes coletivos, nossa senhora, eles olham pra gente, parece que quer matar as pessoas, e a gente pode ver que eles estão possessos, os olhos deles já não tem mais aquele brilho, são os olhos assim que já não piscam mais, assim, grudados nas pessoas, sem piscar. Eles pulam pessoas que têm múltiplas entidades ligadas a elas, e elas pulam novas pessoas que são claras. Então imagina, quando você sai, você é usado como esponja e suga todas essas energias negativas dessas pessoas processadas. Quando forças negras, demônios, espíritos se ligam a uma nova pessoa, começa o processo aqui. As pessoas também captam o anexo de identidade através do sexo. O sexo é muito mais do que uma interação física, é uma troca energética que se abre para outra pessoa em um nível energético e espiritual. Já falei muito sobre isso. Cuidado com a promiscuidade, cuidado com a prostituição. O ato sexual cria uma conexão entre seu campo de energia aura e o campo de energia da pessoa com que você está transando. O que acontece? Durante o ato do sexo, o que está em outra pessoa, ou o que está mesmo em você, pula para outra pessoa ou pula em você. E eles atravessam aquela aura que já está, que notavelmente já está com falha e aberturas. Por isso que você está já transando com qualquer um, porque você está com abertura. Quando essa conexão é feita, você vai pegar ou absorver o que estiver ligado no campo de energia da outra pessoa. Se você tiver relações sexuais com alguém que tem uma entidade de Odi, você absorverá essa entidade em você. Você basicamente estará fazendo a escolha para permitir ou convidar qualquer coisa dentro do campo de energia da pessoa com qual você está fazendo sexo para entrar em você. É importante entender o que o sexo realmente é e o que ele cria além do prazer físico. Escolher as pessoas corretas a quem você deseja se abrir nesse nível, ok? Então, não é só algozes e aquele ectase, não, tem mais do que isso. Você ganha mais do que você barganhou no ato de sexo com qualquer uma pessoa. As pessoas que têm forças obscuras e o espírito ligado a elas podem ter sido diagnosticadas erroneamente com problemas psiquiátricos, psicomáticos ou outros problemas relacionados emocionalmente ou mentalmente. Mas também as pessoas que têm vidas muito estáveis ou bem-sucedidas têm ligações com espíritos. Por isso que eu vou parar por aqui. Por isso que às vezes você vê que tem cultos que perpetuam, santificam o sexo, não é? Corram desse grupo. Tem grupos satânicos que santificam o sexo e fazem grupos sexuais. Esses grupos já falam por si, não são grupos do bem. O seu propósito já é para compartilhar entidades de uma pessoa para outra. Mesmo pessoas que são consideradas espiritualmente avançadas, como curandeiros, médios, trabalhadores da luz, mestres, gurus espirituais, rabis, padres, pastores, mestres de yoga, meditação, sacerdotes, pregadores, etc., são conhecidas por terem apegos espirituais. Eles têm custo, sim. Não é incomum que a pessoa comum tenha alguma forma de apego espiritual. Todos nós temos. A maioria das pessoas com apegos espirituais não sabe que as possui e também é completamente alheia à sua existência. O apego espiritual é frequentemente negado e ignorado pelas pessoas que mais sofrem com isso, entende?
Porque a ignorância faz sofrer. Quando você está ciente, desperto do fato de que você tem um apego, tem um encosto, aí você sabe melhor lidar com eles, ok? Sintomas comuns da identidade espiritual e do apego da força demoníaca escura: dor emocional profunda, depressão, baixos níveis de energia, constantemente cansados ou exaustos, níveis intensificados de medo, raiva, padrões autodestrutivos ou estilos de vida ou escolhas, álcool, drogas, abuso de sexo, causando danos a si mesmo, à sua moral, dignidade ou aos outros, pensamentos e ou tentativas suicidas, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno mental, vícios de drogas e álcool, vícios prejudiciais, ouvir vozes na mente, pensamentos estranhos ou estranhos que não parecem ser seus, ser dirigido por uma voz interior que lhe diz para fazer coisas negras, escuras, negativas ou prejudiciais a você ou outros, doença mental grave ou intensificada em algumas pessoas, instabilidade mental, emocional, falta de concentração, multiplicidade em pessoas que são multipolar, uma vez elas têm uma fase e outro dia tem outra fase, pessoas que imaginam ser o que não são, homem que imagina ser mulher, mulher que imagina sendo homem, que imagina ser um cantor ou uma cantora, entende? Tudo isso são apegações. Imagina ter pessoas que imaginam ser alguma cantora Beyoncé, outras imaginam ser uma celebridade. Tudo isso são transtornos mentais provocados por essas energias negativas, ok? Alterações de humor, múltiplas personalidades, insônia, ataques de pânico, ansiedade, explosões emocionais negativas, tremores, pensamentos ou tentativas homicidas, problemas sexuais, fobias, paranoia, delírios, confusão, pesadelo, qualquer sonhos escuros, negativos ou aterrorizantes, sonhos diurnos, paralisia do sonho, pensamento e emoções constantes negativas ou com medo, impulsos sombrios, autodestruição, meninas e meninos que só cortam suas mãos, arranhando com objeto para parar a dor que sentem dentro, sentimento de vontade de fazer coisas que você sabe que são erradas ou insalubres, acordar cansado depois de uma noite inteira, hábitos criminosos, comportamentos violentos, abusos sexual mesmo entre aqueles em relacionamentos, ruído mental constante, pensamentos intensos e poucos claros, dor física inexplicável sem causa conhecida, crenças negativas, fanaticismo religioso, sensações estranhas no corpo, tais como sensação de picada ou choques elétricos, choques dolorosos, calafrios ao redor do corpo, ou a sensação de que algo rastejando sobre sua pele ou sua cabeça, os cabelos, sentindo uma força invisível, sendo fisicamente te segurando, empurrando, sentindo uma espessura na área da cabeça, sentindo algum tipo de energia invisível se movendo ao redor do seu corpo, uma incapacidade de se conectar com sua alma, espírito e o superior. Pessoas que gostam de abusar dos outros mentalmente, emocionalmente ou fisicamente, pessoas que estão constantemente em necessidade de ter poder sobre os outros, constantemente mentindo, planejando ou tentando manipular os outros para o autocontrole, pessoas que estão constantemente procurando problemas ou problemas com outras pessoas, pessoas que gostam de ferir animais ou animais de estimação, pessoas que roubam a energia de outras pessoas, sentimentos de impotência ou desamparo, sentimentos de desistir de tudo, sentir que sua vida está sendo controlada por algo fora de si mesmo, você não tem controle, perda de seu propósito, caminho na vida, perda de seu poder, alma, luz, energia, estupro, assassinato, tortura, guerra e mais. Pessoas que gostam de abusar dos outros mentalmente, emocionalmente ou fisicamente, pessoas que estão constantemente em uma necessidade de ter poder sobre os outros, constantemente mentindo, tramando ou tentando manipular os outros para poder próprio, pessoas que estão constantemente à procura de problema com outras pessoas que gostam de ferir animais, estrupo, manipular os outros, próprias pessoas que estão constantemente.
Pessoas que gostam de ferir ou matar os animais, somente de estimação, pessoas que roubam a energia de outras pessoas, pessoas também que matam as crianças, homens que matam as mulheres, feminicídio, infanticídio, animalcídio, sentimentos de impotência, sentimentos de desistir de tudo e ter que saber estar sendo controlada. Guerra e muito mais, constantemente mentindo, planejando. Então, ok. Fatos comuns sobre entidades, posses e pessoas. Anexo de entidades permanecerão com você até a morte. Há fatos comuns sobre as entidades que possuem os encostos que estão na gente, que estão em nós, que nos possuem. Anexos de identidades permanecerão com você até a morte, a menos que sejam removidos. Entidades não. E essas são as entidades que te mimica, entende? Que se projeta, tira a imagem de você na hora da sua morte. E vem como você. Você pensa que é a pessoa morta, mas não é a pessoa morta, são entidades que já estavam com você. Isso que eu queria dizer no começo do vídeo. Okay? Entidades não se importam com ninguém nesse planeta e só estão interessadas em si mesma e no que elas podem tirar de outras pessoas. As entidades querem que você tenha medo delas, pois se você não as temesse, elas não teriam poder. Entidades que podem destruir certos humanos ou ajudá-los a se destruir através do crime ou mesmo do suicídio e não sentirão simpatia por elas de forma alguma. Claro, eles são os demônios, são vampiros, são vampiros apáticos. A maioria das pessoas que possuem entidades não sabem que as possuem. Esses são os fatos, né, das possessões. A maioria das pessoas com identidade viverá toda a sua vida com elas. Muitas pessoas morrem com elas também, por isso que quem vem são elas, e não as pessoas mortas. Muitas pessoas que tiveram entidades removidas de si mesmas, porque é assim que elas esperam, assim que você perder seu corpo, elas adentram neles. Muitas pessoas que tiveram entidades removidas de si mesmas costumam pegar outras novas mais tarde na vida. Muitas crianças pequenas de mais de estimação e pessoas idosas têm anexos de entidades. A demetia são entidades que possuem as pessoas. O mal de asma também. Aquele idoso já perdeu a sua identidade e já foi possuída por outra identidade. Quase toda a raça humana é afetada por entidades, seja por elas mesmas ou pelas pessoas que estão por perto. A proteção espiritual não vem de ser uma pessoa religiosa, ler livros, ir à igreja, orar por ela, fazer yoga, meditação, pensar positivo, comer vegetariano ou fazer exercícios. Algumas dessas coisas podem até ajudar em outras áreas da sua vida, mas não no contexto de lidar com entidades, porque é tão difícil, é tão complexo, não é assim tão fácil como imaginamos. Proteção real vem de ser um indivíduo empoderado, em um nível energético, ser muito forte, como eu falei. Primeiro, sábio. Segundo, inteligente. Terceiro, forte. Quebrar contratos. O que é referido como sendo todo espiritualmente, ser ungido espiritualmente, energeticamente, não faltando nenhum fragmento de sua alma. Também ajuda a não abrir novas portas para identidades, eliminando crenças baseadas no medo e curando outras partes de você mesma, como ser. Cruzes religiosas, água benta, sonhos especiais, velas de energia positiva, cristais, amuletos, salve, reiki, feitiços e cantos não afetam as entidades. Algumas entidades espirituais fantasma podem estar dispostas a ir ou ser guiadas para o outro lado através de métodos de limpeza muito básicos, ou simplesmente pedindo aos anjos. Os anjos são os soldados anunnakis. E esses fantasmas aí não são pessoas humanas, são os encostos que viviam nas pessoas quando morrem. Ok?
E esses anjos são os soldados Anunnakis que vinham buscá-la, mas as forças das trevas não funcionam dessa maneira e não respondem às fraquezas, tentativas, métodos ou ideias de remoção sem energia irrealistas. Só porque você não acredita em espíritos ou entidades obscuras, não significa que você não possa obtê-los, não possa possuí-los. Isso é semelhante a dizer que se você não acredita em câncer, não irá pegar. Só porque você não sente qualquer entidade ao seu redor, não significa que elas não estejam lá. Significa apenas que você se acostumou com o sentimento delas, ou está tão paralisado psiquicamente que não consegue senti-las. Entidades não querem que você se livre delas, portanto elas tentarão manter as pessoas com medo de tentar removê-las ou encontrar alguém para removê-las. Não importa qual inteligente, avançado, espiritual ou consciente você possa acreditar ser, você ainda é suscetível a pegar esses espíritos e forças obscuras através das emoções de medo e raiva, dores emocionais, trauma, uso de drogas ou álcool, sexo e perda de alma. O apego à identidade é a forma mais desconhecida, controversa, incompreendida e desconsiderada de doença energética espiritual na Terra. Então, tudo isto